Olá, turminha, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de português. Hoje temos assunto novo, certo? No livro de português, na página 51, tá? Então pega aí o livro de vocês e abram na página 51. O nosso assunto é aspas e travessão, certo? Que são os sinais de pontuação usados no texto. A gente vem falando no decorrer das aulas sobre os textos, das fábulas, certo? Dos versos, poemas. Então, nesses textos existem os sinais de pontuação. Na semana passada, a gente estudou as estrofes, os versos e rimas. Também estão contidos no texto. E agora vamos estudar aspas e travessão, certo? A aspas é um sinal de pontuação usado para destacar alguma coisa no texto, destacar alguma parte do texto, e também ele serve para sinalizar quando alguém vai falar, tá? No meio do texto. Então, a aspas é esse sinal aqui, ó. Tá? Aqui abriu aspas, aí eu vou escrever uma palavra aqui, por exemplo, amor, tá? Vou destacar esse nome. E aqui fecha aspas, certo? Vou só subir mais um pouquinho aqui em cima. Então, aqui está o sinal aspas, tá? E o travessão, ele é usado para indicar o início do texto. Quando alguém vai falar, quando algum personagem vai falar lá no texto, então é usado o travessão. Temos como exemplo, oi, tudo bem com você? Quando está lá digitado no texto ou escrito, antes desse oi, você vai ter que colocar o travessão. E aqui está o sinal de travessão, certo? Esse aqui é um traço, tá? Aqui, ó. Oi. Aqui, tudo bem com você, certo? Então, antes desse personagem falar, você vai ter que colocar o travessão, tá? Então, sempre que for escrever um texto, tá? Alguma coisa que você for escrever e algum personagem for iniciar uma fala, não esquece de colocar o travessão, certo? E lá na página 51, você vai ter o seguinte, ó. Releia este trecho do texto e sublinhe a fala do burrico. Carregado ia o burrico muito triste com a vida. 2 pontinhos. Aí vem, abre aspas. Para esta vida cansativa, deve haver uma saída. Tem uma exclamação e fecha aspas, certo? Então, quando abrir os 2 pontinhos, tá? Esses 2 pontos aqui, ó, que a gente vai estudar em seguida, ele quer dizer que alguém vai falar. E quando alguém vai falar, lá vem o travessão, tá? Ou então destacando com aspas, certo? Na letra A, foi utilizado um sinal para indicar a fala deste personagem. Que sinal é esse? Você vai pintar no trecho aí, nesse textinho, você vai pintar. Volte à fábula e contorne o outro trecho que apresenta as aspas e que, portanto, é a fala deste personagem. Então, você vai voltar lá na fábula, certo? E vai destacar, contornando aonde está essa fala aqui, certo? Na página 52, procure em livros na biblioteca, né, na sua casa, certo? Trechos onde tem travessão ou aspas, que são usados para indicar a fala dos personagens, e copia aqui um desses trechos. Então, você vai copiar aqui outro texto que você tem aí na sua casa, do livro anterior, tá? Do livro do bimestre anterior, do ano passado, você vai ver aí. Aí você não vai recortar, você vai apenas copiar, destacando o travessão e a aspas, certo? E agora, imagine uma conversa entre o burrico e o canarinho. Registre-a utilizando aspas ou travessões, ou travessão, para indicar a fala deles. Depois, faça um desenho dos 2 personagens conversando. Então, você aqui vai imaginar uma conversa do burrico e o canarinho e vai escrever aqui e depois vai desenhar, certo? Tá bem legal essa atividade aqui. Você vai usar a sua imaginação, tá?
sempre respeitando os sinais de pontuação, tá? Que a tia está pedindo, que é a aspas e o travessão, tá? E agora você vai lá no livro de atividades, tá? Na página 27, também é o mesmo assunto, aspas e travessão, tá? Releia este trecho da fábula O Pastorzinho e o Lobo. Tá pensando que sou lobo? Disse um homem que passava. Todos riram do pastor, pensando que ele brincava. Então, para lembrar, tem uma dica aqui, ó. A fala dos personagens deve ser indicadas por aspas e também travessão. Então, ele está aqui dando uma dica para você não esquecer. Após a leitura do trecho da fábula O Pastorzinho e o Lobo, você vai responder que sinal de pontuação foi utilizado para indicar a fala do personagem, tá? Qual foi o sinal de pontuação? Está aqui, ó, logo no início. Você vai olhar e vai copiar aqui. E na letra B, reescreva a estrofe utilizando aspas para indicar a fala do personagem. Então, você vai reescrever utilizando as aspas, tá? A gente até faz assim, um sinalzinho, ó, aspas, para indicar que abriu aspas. E vai escrever aqui embaixo para indicar a fala do personagem. E no último quesito da página 27, você vai recortar de revistas ou jornais um trecho em que o travessão ou as aspas são usados para indicar a fala de personagens. Depois copie e cole no quadro abaixo. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer agora uma pesquisa, tá? Você pode pegar jornal, revistas, livros e vai recortar o trecho de algum texto que tenha aspas ou travessão. Aí você vai recortar e colar aqui abaixo, tá? Aqui nesse espaço abaixo, tá bom? Então não esquece, toda vez que o personagem for falar no texto, você tem que colocar antes o travessão, tá? E quando for destacar alguma palavra ou então algum personagem também for falar no meio do texto, você abre aspas e fecha aspas, certo? Então, com essa aula, encerramos aqui a aula de português, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula!